Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Cleófas Coelho. Doutor Cleófas, bem-vindo ao RN Acontece, boa tarde. Muito obrigado, Ana Ruth, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Cleófas, a Marne lançou uma campanha que também é capitaneada pela AMB, pela Associação dos Magistrados, Somos Todos Juízes, é a campanha. A que se propõe? Na verdade, Ana Ruth, essa campanha ela é nacional, é uma campanha da AMB que todas as associações nos estados agregaram a esta campanha, que se propõe a uma valorização da magistratura, a valorização do trabalho do magistrado, mostrando o quão difícil é tomar decisões. Essa campanha ela passa por 3 fases. Foi dada largada na primeira fase agora, em que se faz uma demonstração com crianças, com adolescentes, o quão difícil é tomar decisões naquele momento. Você imagine, Ana Ruth, uma criança que tem que decidir num casal que está se separando se ela vai permanecer com o pai ou vai permanecer com a mãe, se essa guarda será compartilhada. Muitas vezes o adolescente, principalmente, é obrigado a ser escutado, mas muitas vezes a criança também é ouvida neste momento. E essa é uma decisão que vai influenciar para a vida toda. Um adolescente aos 16, 17, 18 anos está decidindo qual profissão exercerá durante toda a sua vida. Esses momentos são muito importantes. A segunda etapa da campanha, ela passa por uma apresentação de personalidades, autoridades, pessoas que utilizaram o serviço judiciário, foram beneficiados com alguma decisão e mostrando à população o quão foi importante a dificuldade e o benefício daquela decisão para si. E logo em seguida mostra, na terceira fase da campanha, mostra juízes mostrando a dificuldade que é, as questões que são postas, a discussão no judiciário, que lógico, ninguém leva uma questão ao judiciário, Ana Ruth, se você consegue resolver facilmente em casa, numa conversa, num diálogo. Só se leva ao judiciário aquelas questões que realmente não tem uma solução que você consiga manejar naquele momento. Qual é a relação dessa campanha Somos Todos Juízes, deflagrada pela Associação dos Magistrados do Brasil, com o momento vivido pelo judiciário? E aí, óbvio que eu estou me referindo, doutor Cleófas, à situação da Operação Lava Jato, à situação em que o juiz Sérgio Moro ganhou um espaço muito grande na imprensa pelas decisões que proferiu. Qual é a relação das duas situações? Pois não. É compreensível que a Operação Lava Jato ela tenha tomado toda essa repercussão, principalmente por uma coisa muito séria, porque ela está atingindo várias personalidades da República. Integrantes de toda a República estão envolvidos, vários integrantes, não todos, mas vários estão envolvidos na Operação Lava Jato. E qual a relação disso? Na verdade, é o momento em que o judiciário está vivendo. Esse protagonismo a que você se referia, Ana Ruth, ele é um protagonismo que coloca o judiciário no fronte das decisões nacionais. Tudo que está se decidindo hoje no Brasil está passando pelo judiciário. Você imagine que, eu já comentei isso em outro momento, a gente conversou em off, que outrora, nos anos 80, se conhecia toda a delegação de uma seleção brasileira de futebol e não se conhecia os ministros do Supremo. Hoje, ao revés, se sabe alguns ministros supremos, se não todos, e pouco se conhece sobre a seleção de futebol. Isso é uma demonstração apenas, que eu estou trazendo isso à população, porque é uma demonstração de que o judiciário está em evidência. Mas essa campanha, Ana Ruth, ela tem um outro propósito, que é atrair a população, atrair todo mundo que está em casa para a responsabilidade de tomar decisões com ética, com correção, de fazer a coisa certa, de evitar o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que atrapalha as coisas ou que quer pegar um atalho para resolver as coisas. Numa outra entrevista que eu concedi sobre esse mesmo assunto, o repórter me falou, mas o jeitinho brasileiro é um jeito feliz, é um jeito alegre. Não, esse não é o jeitinho brasileiro que nós estamos nos referindo. Realmente o brasileiro é um povo alegre, mas isso não tem uma relação com aquele jeitinho que se olha para uma autoridade pública e faz, o que você pode fazer por mim? Não tem uma personalidade nesses atos. O agente público ele deve agir de acordo com a norma, de acordo com a lei, de acordo com o que é correto. E o cidadão que está para usar o serviço público, igualmente, deve buscar a coisa correta, a coisa íntegra, a coisa como ela deve acontecer. Porque essas pequenas corrupções, às vezes, abrem um caminho, abrem um espaço para que as grandes corrupções venham a acontecer. E o fim da corrupção é tudo que tudo se deseja. Eu acho que é unânime, independente do partido, da coligação que se tenha
pessoalmente, é unânime que todos querem um Brasil melhor. Doutor Cleófas, esse protagonismo do judiciário, um judiciário mais aberto, o senhor disse bem, hoje a gente conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal, se sabe muito bem, os juízes, quem está julgando o quê, esses processos de um vulto maior. Isso, por outro lado, deixa o magistrado mais vulnerável a pressões vindas da comunidade, da própria imprensa, doutor Cleófas? Pois não. Eu acho que todas as instituições, Ana Ruth, elas estão precisando aprender a lidar com este novo momento. Houve um momento em que essa hierarquização de todas as instituições e que todas as pessoas se submetiam a essa hierarquização e deixavam ao Estado conduzir a sua vida, este momento deu certo, mas esse momento está passando. Estamos entrando numa nova era, numa era em que o conhecimento pessoal ele tem uma vez e tem voz a partir do momento em que o cidadão tem acesso a uma rede social. E se esse poste, essa reclamação, essa indagação que se faz numa rede social se multiplica, como se diz na rede social, se ela viraliza, isso passa a ter uma força de influência a todas as instituições, isso não atinge apenas o judiciário, e a todas as instituições, isso viraliza de uma forma que impulsiona muitas vezes algumas ações. Agora, o judiciário, ele tem que pautar o seu trabalho de acordo com ética, com legalidade, para que a coisa aconteça o mais perfeito, o mais correto possível. Lógico que ele tem que ouvir aquele instante, mas como um dos elementos que ele vai analisar dentro do processo, e não como que seja pautado para todo o trabalho do judiciário. Um episódio recente, e aí protagonizado pela OAB, foi a divulgação de uma nota oficial questionando um trabalho, se eu não estou enganada, da 5ª Vara Civil aqui da cidade de Natal, se questionando de morosidade, de um acúmulo de processos. E essa nota da OAB gerou uma reação de imediato, inclusive da Amarne. Qual a lição que o senhor tira desse episódio, doutor Cleófas? E como foi que ficou a relação OAB e Amarne? A relação com a OAB e a Amarne, começando por esse ponto, continua normal. Naquele instante, a OAB e a Amarne apresentaram pontos institucionais, ou seja, a defesa institucional da Amarne foi apresentada através de uma nota que nós elaboramos, junto com toda a diretoria, e a OAB também emitiu sua nota, apresentando o ponto do qual eles entendiam correto. O que é verdade? É que o Judiciário do Rio Grande do Norte, assim como vários outros serviços públicos, tem passado por uma deficiência de recursos. Esses recursos são materiais e principalmente recursos humanos. A gente vive hoje no Tribunal de Justiça uma limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma limitação de contratação de mais pessoal. Existe inclusive um acordo realizado entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado que impossibilita novas contratações, por conta justamente dos limites prudenciais que haviam avançado. Mas, mesmo assim, nós estamos com uma necessidade muito grande de pessoal. Você imagine, Ana Ruth, que são 6.300 processos nessa específica 5ª Vara da qual você estava se referindo, e desses 6.300 a gente tem um juiz para julgar todos. A gente tem 4 servidores na secretaria para cumprir as ordens do juiz e um auxiliando ao juiz. Quer dizer, é uma equipe muito pequena. A própria lei já prevê uma necessidade de aproximadamente 12 servidores numa vara dessa. E a gente está falando de 5 servidores. Então, é um número muito reduzido. Estamos muito, não vou dizer que estamos falidos no serviço, mas o serviço está capenga. O serviço não está sendo realizado da forma que deveria realizar. E a maior lição que nós tiramos disso é a necessidade de estruturar melhor essas varas judiciais, estruturar o primeiro grau de jurisdição, que são os juízes, porque nós temos o primeiro grau, que são os juízes, o segundo grau, que são os desembargadores. Nessa história, nessa divisão, o primeiro grau de jurisdição tramita 90% de todos os processos em tramitação. Então, nós temos 90% dos processos e nós não temos 90% dos investimentos, nem de pessoal e nem financeiros. O que implica numa pirâmide invertida e faz com que fique criando um funil para que os processos saiam da forma que a população deseja, porque é desejo dos juízes, mas principalmente é desejo da população que o seu processo tramite com mais celeridade. Agora, doutor Cleófas, a perspectiva desse problema ser amenizado, e eu falo a perspectiva, obviamente, com concurso público. A gente sabe que o Tribunal de Justiça não está fazendo concurso público, até por força da decisão do TCE. Como é que o senhor avalia? Tem que ser criativo, em algum momento vai ter que se criar soluções.
Não pode haver contratações, mas o tribunal precisa fazer uma redistribuição de servidores, precisa criar mecanismos de fluir melhor. Existem propostas de unificar secretarias, já que os processos estão, em algum momento, os processos estão se transformando agora em virtuais, não são mais processos físicos. Aqueles processos avolumados de 200, 300 páginas estão desaparecendo, os processos estão ficando todos no computador. A partir daí, está se pensando em unificar secretarias, ou seja, pega 5 varas, onde cada um tem um número X de servidores, e essas varas vão ser unificadas para que somente essa secretaria trabalhe com o número máximo de servidores em prol de todas aquelas varas. É como se a gente pegasse todos os servidores das varas e colocasse num local só. E esses servidores atenderiam todos os juízes. Dessa forma, vai se centralizar um trabalho, vai unificar procedimentos, isso é muito importante para quem trabalha no judiciário, para o advogado que está nos ouvindo, isso é muito importante para ele, porque unifica, centraliza a forma de trabalhar e faz com que haja sempre pessoal destinado a trabalhar nos processos. Presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Cleófas Coelho, obrigada, foi uma alegria recebê-lo aqui. A alegria é nossa, a Marne está à disposição que possa trazer maiores esclarecimentos à população. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte.